Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou Eduardo. Eu sou Pedrito, estou muito insatisfeito. O que aconteceu? Quero mais tempo de jogo. Ó, bom, você vai ver, a gente vai soltar o vídeo do Pedro aí, ó. Pedro, Solta aí, põe depois da vitória do Flamengo contra o Altos do Piauí por 2-1, o Pedro falou pela primeira vez, acho que desde novembro, pela primeira vez ele falou sobre ficar no Flamengo, sair, por que querem ele fora, falou sobre o contrato dele, deu uma desabafada, dá uma olhada aí, a gente já volta. É muito feliz poder ajudar a equipe com um gol, né? As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, né? Mas o Paulo ter conversado comigo para ditar ali o que eu devo fazer em campo, né? Movimentações, né? O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, né? Que é trabalhar, performar, né? Dar o meu melhor no dia a dia, é o que eu venho fazendo, né? Focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor, né? Para todos nós. E sempre que eu estiver aqui no Flamengo eu vou dar minha vida, né? Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. É o que eu falo, né? Trabalhar, performar e fazer o que está no meu alcance. Bom, você viu, né? Mas eu entendi um bagulho, Eduardo. Ele falou, muita gente quer decidir pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Eu entendi essa parte, eu entendi que ele não quer que ninguém fique. Todo mundo tá, pô, o Pedro tem que sair, o Pedro tem que ir pro Palmeiras. Eu entendi que nessa parte ele falou, pô, eu tô bem aqui. A carreira sou eu, né? Eu estou bem aqui, não quero sair, mas quero jogar mais. Ou seja, ele dá a entender que não quer sair, mas se precisar, estamos aí pra isso. Porque ele fala, né? No meio do ano a gente conversa sobre isso, que é justamente quando abre a janela, uma possibilidade. E bom, o Luizão recentemente, ele falou do Pedro, que me fez pensar, de verdade. Porque assim, eu sempre achei o Pedro muito bom, com muito potencial, de verdade, para ser jogador da seleção brasileira. Inclusive a gente fez vídeos comentando que ele podia receber chances, que ele deveria receber chances, mesmo sendo reserva do Flamengo e tal. E o Luizão levantou um ponto interessante. O que o Pedro fez na carreira para ter esse hype todo? Esse tratamento de super craque. De super craque, assim, o Pedro é um jogador realmente muito bom, tem muito potencial, mas ele já tem 24 para 25 anos. E o Pedro não tem 100 gols na carreira ainda. O Pedro tem, se não me engano, 40 e poucos gols pelo Flamengo. O Pepe tem os números completos aí, ó. São quantos jogos, Pepe? O Pedro tem 216 jogos, tá? Ele marcou 76 gols e deu 21 assistências. Isso por clubes, né? E a gente fica pensando no Pedro que ele ainda é um menino, Eduardo. Sim. O Pedro já tá batendo na porta dos 25 aí já, meu. O Pedro faz 25 esse ano. Ele faz, acho que ele nasceu em 97, né? Ele é de junho. Já junho tá. Agora faz 25. Mano. Não tá tão novo. Mês que vem, filho. Mês que vem é 25, estamos em maio. Ou seja, na nossa cabeça a gente fica, pô, o Pedro já ainda é novo. Mas não é, né, meu irmão? Já era pra estar estourado aí, bater nos 25 anos. O Pedro, ele tava no Fluminense muito bem e tal, que foi onde realmente ele viveu a fase como 9, né? Titular, selecionável, que inclusive ele recebeu a primeira convocação lá quando ele machucou o joelho. Mas assim, no Fluminense ele era o cara. Depois da saída do Fred, o cara passou a ser o Pedro. Beleza. Veio aquela oferta do Flamengo, aquela época, de 12 milhões de euros. Não aceitaram, venderam por 11 para a Fiorentina. Na Fiorentina, o Pedro foi pior que o Gabigol na Europa. O Pedro não fez gol. Conseguiu. O Pedro não fez gol na Europa, né? Ele ficou pouco tempo na Fiorentina, perdeu a vaga pro Vlahovic. O Vlahovic passou a ser a aposta da Fiorentina e o tempo mostrou que foi uma aposta acertada. Mauro César falou, né? É um sérvio de poucos gols. Dispensa Pedro por sérvio de poucos gols. Mas dispensou um cara de 0 gols por um de poucos gols. Então, nesse caso, é melhor um de poucos do que 0, né? Pois é. E aí o Pedro bateu na Europa. Talvez uma escolha de clube ruim. Mas o Arthur Cabral, por exemplo, já tá mostrando que dá pra jogar na Fiorentina. Né? O Arthur Cabral está fazendo gols. Então, assim, o Pedro, talvez num momento inoportuno, um clube que não deveria ter ido... às vezes uma outra opção. Às vezes o técnico que tava lá no momento não ia muito com a força do Pedro. Queria uma função que ele não desempenhasse, enfim. Bateu, voltou pro Flamengo. Aquela coisa toda, né? Provocou inclusive o Fluminense, falou que era Flamengo desde pequeno, mas enfim, a gente já falou aqui. O Pedro, ele foi pra base do Flamengo, não ficou, mesmo sendo flamenguista, foi no Fluminense que ele conseguiu se desenvolver como jogador, foi em Xerém.
Então isso tem que saber. O nome que o Pedro tem hoje é mais pelo Fluminense até o momento do que pelo Flamengo, né? Eu acho que ele tem mais gols pelo Flamengo. Mas é porque eu acho que ele tá mais tempo. Pela quantidade, também. Exato, pela quantidade de jogos. Mas, o fato é que o Pedro é reserva. Ele é reserva do Gabigol. Invariavelmente, um tempo ele joga junto e tal, mas ele é um reserva. A gente conversou várias vezes que o Flamengo não tem culpa nenhuma de ter contratado o Pedro e tal, e etc. E que, na nossa opinião, a gente acha que pra carreira dele seria bom ele buscar um outro clube justamente para que ele jogue. Porque olhando para a maioria dos clubes, ele seria o 9 titular dos times. Não porque o Flamengo é um malvadão, nem nada disso, para ele jogar. Se tivesse espaço no Flamengo para ele jogar mais, ótimo ficar no Flamengo. O Flamengo fez certo de ir atrás de bons jogadores, não tem culpa de ter conseguido contratar bons jogadores e o Pedro não ter muito espaço. Mas uma coisa também que passou a ser interessante torcedores do Flamengo passaram a reclamar do Pedro, do desempenho dele. Que ele passou a ser preciosista, quer fazer golaço. Então assim, o desempenho dele, mesmo sendo reserva, não justifica as chances como titular. E aí é o ponto. O Pedro, por mais que ele tenha um hype de ser uma realidade, o ponto do Luizão foi interessante. O Pedro não é uma realidade. De verdade. Eu passei a pensar mais sobre o Pedro depois da fala do Luizão. O Luizão é escrachado e tal, mas ele levantou um ponto interessante. O Pedro precisa se provar. Porque o Luizão mesmo, com 25 anos, ele era uma realidade estabelecida. É uma promessa de 25 anos quase, né? Então assim, o Pedro, ele caminha, por mais que eu achei talentoso e pode estourar em algum outro clube, ele caminha para ser uma eterna promessa. De um cara que podia muito mais do que tá mostrando. Então, eu acho, de verdade, que agora, no meio do ano, ele vai pedir para ser negociado para um outro clube. Não sei se brasileiro. E não sei se algum clube europeu vai querer contratar o Pedro, entendeu? Talvez o Pedro vai receber uma chance ou num Sporting, ou num Benfica. Tô chutando, tá? Que seria tem um futebol diferente. Pra ele, né? Seria ótimo ainda, mas eu não vejo o Pedro nas grandes ligas europeias. Ainda mais pela idade. Se o Gabigol, com o tanto de gol que ele fez, ele não conseguiu uma chance dessa, eu não vejo o Pedro assim. O 19 do Gabigol, ele fez chover junto com o Flamengo todo e mesmo assim não veio ninguém atrás, gente. Então assim, o que eu olho pra carreira do Pedro? Ou ele vai para um outro time brasileiro, vira o 9 e se estabelece, beleza? Independente do clube, tá? Que seja o Botafogo. Tô falando aqui, pode ser o Palmeiras, pode ser o Botafogo, qualquer um. Tá? Você acha que ele vai ser um jogador de mercado nacional? Eu acho que hoje, ou ele é jogador de mercado nacional, para ele se estabelecer como um grande atacante, e aí, possivelmente, talvez, surja uma chance fora. Mas ele vai, quantos anos ainda ele vai ter que se estabelecer para fazer um bagulho legal? Esse é o ponto. Se ele chegar com 26, 27, Europa, você esquece, meu irmão. Não leva mais. Ou ele vai para uma MLS, ou ele vai para o mercado asiático, pro Oriente Médio. Entende? Triste, hein? Então assim... Eu ficava no Brasil mesmo. Eu não vejo, pela idade, tá? Não pelo potencial. Eu não vejo. No máximo, só se ele vai pra uma seleção ano que vem, no próximo ciclo, Eduardo, começa a arrebentar de fazer gol aí, sei lá, e aí pode uns times intermediários vir buscar o Pedro, né? Porque assim... Pô, se o William José joga na Europa, Eduardo, por que o Pedro não pode jogar? Exato, né? Então assim, eu vejo um Pedro jogando na Europa, se for muito bem, né? Se estabelecendo aqui, num Real Sociedad, sabe? Posso até estar errado, né? Mas não vejo Leverkusen. Eu não vejo ele no Arsenal, eu não vejo ele no Chelsea, eu não vejo nesse nível de time. Porque não é o que esses clubes buscam mais. Esses clubes buscam ou jogadores que já estão estabelecidos no futebol europeu, e aí, independente da idade, jogador com 27, 28, 30 anos, eles buscam, mas um jogador do futebol sul-americano com mais de 24, 25 anos, eu acho muito difícil esses clubes de ponta pegarem. E clubes de ponta, eu não tô falando só dos que estão ganhando o campeonato, não. Tô falando do Borussia Dortmund também, tá? Do Ajax. Esses clubes, eles não pegam esses jogadores. Nem o Luiz Dias, Eduardo. 25 anos aí. Galgou quanto tempo ali pra chegar agora, ter uma... de abrir os olhos do Liverpool. Mas aí teve que jogar bem no Porto antes. Então, exatamente. Então, assim... Já tava lá, ó. Eu acho, de verdade, o Pedro vai buscar um outro clube. Vai pedir pra buscar um outro clube. Só que, ou é mercado intermediário, e a MLS, o que eu falei, o Oriente Médio, ou o Flamengo brasileiro. O Flamengo não solta pra rival aqui não, hein? Eu também acho que o Flamengo não solta pra rival com todo o direito que tem. Fez o contrato, comprou o jogador e tem contrato longo. Só se tiver uma multa muito fuderenga e pagarem, aí sim, mas... Ou um negócio que seja vantajoso pro clube. Entendeu? Dá o Rafael Veiga aí mais um dinheiro e leva o Pedro.
Então, vai ter que ser Hoje não valia nem a pena, né? Não vale. Bom, é isso. Quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, por favor. Faz o cucucu, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão, queijo, até logo.